Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para a resolução de um exercício de exame nacional que tem a ver com uma inequação logarítmica. Então vejamos o que diz o enunciado do Exame Nacional Matemática A 2017, segunda fase. Considera a função f de domínio R+, definida por fx igual a lnx sobre x. Recorrendo exclusivamente a métodos analíticos, sem utilizar a calculadora, resolva a inequação fx maior que 2 vezes lnx. Apresenta o conjunto de solução usando a notação de intervalos de números reais. Eu vou então começar a resolver a inequação fx maior que 2 lnx. A primeira coisa a fazer aqui é substituir fx pela sua expressão, que é dada por lnx sobre x. Eu vou então substituir. Fica então lnx sobre x maior que 2 lnx. E agora gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Devem ter cuidado com o domínio da inequação. Atenção, aqui está o domínio da função f. Mas o domínio da inequação não tem de ser o mesmo. Eu vou determinar, e neste caso eu estou a ver, vai dar o mesmo, mas eu vou determinar e alertar para um cuidado que devem ter. X pertence a R, tal que... Portanto, condições de domínio aqui nesta inequação. Temos um denominador e temos o ln. Então, as condições do denominador é x diferente de zero, a condição do denominador, e a condição do logaritmo é o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero. Ora, x diferente de zero e x maior do que zero dá claramente R+. Portanto, foi dar o mesmo que ali o domínio da função. Mas nem sempre é assim. Eu tenho em memória que há exercícios de exames em que dão uma determinada função, dão o domínio dessa função e pedem a resolução de uma inequação que envolve essa função também. E depois, se não há este cuidado de determinar o domínio da inequação, no fim vão encontrar valores que não são solução porque não estão no domínio. Isso acontece, eu não estou agora a lembrar-me qual é o exercício em concreto, mas sei que eles existem, andam por aí e, portanto, estou a alertar para isso. Uma coisa é o domínio da função, mas se esta função está envolvida numa outra inequação ou equação, podem passar a existir outras condições de domínio, ok? Dependendo como está escrita a inequação. E é esse alerta, então, que eu quero deixar, apesar de aqui, se estamos a falar do mesmo domínio, portanto, devem ter esse cuidado. Bom, agora... Tenho aqui uma inequação, geralmente como é que se resolvem as inequações? Passo tudo para o primeiro membro, principalmente quando temos frações também. Passamos tudo para o primeiro membro, deixamos zero no segundo membro, igualamos denominadores e vamos para uma tabela de sinais. E aqui não será diferente, ou aliás, pode ser diferente por um simples facto. É possível aqui eu passar, por exemplo, este x para o segundo membro para a operação inversa? É possível? Bom, é possível porque o domínio é R+, porque nós sabemos que este x é positivo. Tem que estar no domínio, R+, portanto é positivo. Porque se não fosse, eu não podia fazer isso, que vou fazer agora, ok? Como é que eu fazia então? Passava tudo para o primeiro membro, ficava lnx sobre x menos 2 lnx maior do que zero, igualava denominadores e tinha uma fração, uma única fração maior do que zero. Neste caso fica um pouco mais simples se eu passar este x para o segundo membro para a operação inversa, simplesmente passa a multiplicar. Bom, eu vou-te a dizer, eu aqui posso fazê-lo porque x é maior do que zero. Reparem, se eu não tiver a certeza que este x é maior que zero, então como é que eu posso passar para o outro membro para a operação inversa, que é como se eu estivesse a multiplicar em ambos os membros por x, e se fosse negativo? Se fosse negativo eu tinha que trocar o sinal da inequação, certo? Porque numa inequação é assim, se multiplicamos ambos os membros por um número negativo, troca o sinal da inequação. Ora, então se eu não tivesse a certeza que este x fosse sempre positivo, eu não podia fazer isto porque não tinha a certeza que não trocava o sinal. Podia fazer também se ele fosse sempre negativo. Se eu soubesse que x era um valor negativo, então eu poderia fazê-lo e trocava o sinal da inequação. Eu não o posso fazer se estiver num domínio em que ele pode assumir valores positivos ou negativos. Aí é que não pode ser. Bom, esclarecido este assunto, então aqui podemos fazê-lo por este caso em particular, ok? Eu vou até aqui salvaguardar isso e já disse como é que se fazia se não tivéssemos esta garantia e agora vou então dar seguimento. Ora, dar seguimento a esta inequação é
está na mesma onda que falei há pouco, passar tudo para o primeiro membro, portanto ln de x menos 2x ln de x maior do que 0. Posso fatorizar aqui, fatorizar é escrever sob a forma de um produto, colocando ln de x em evidência. Repara, aqui temos multiplicações, vou colocar ln de x em evidência, abrir aqui um parênteses, o que é que sobra neste termo aqui, portanto, tirando o ln de x? Sobra 1, é como se estivesse aqui a multiplicar por 1, não é? Ok, menos 2x. Para ver se não se enganaram, no fim, depois de colocar em evidência, mentalmente fazem a distributiva a ver se obtêm exatamente o que tinham antes. Obtêm, ok, tranquilo. Bom, agora o que é que vou fazer? Vou fazer uma tabela de sinais para ver quando é que este produto dá maior do que 0, dá positivo. Então eu vou fazer aqui uma tabela de sinais, nem precisa ser tão grande aqui em termos de comprimento, mas tudo bem. Já está. Ora, uma tabela de sinais, vamos ver se cabe aqui, se cabe por aqui. Ora, está. Esta tabela de sinais tem, a estrutura é sempre a mesma, portanto, esta é a primeira linha para os valores de x, depois uma segunda linha para um dos fatores, neste caso será o ln de x, por exemplo, aqui o outro, que será este, e aqui o final. E depois vamos fechar aqui. Vou fazer aqui assim, aqui tem que entrar os zeros de todos os fatores que aqui temos, já vou determinar. Então tenho aqui os valores de x, depois terei aqui ln de x e terei aqui 1 menos 2x e aqui vou ter o resultado, ln de x vezes 1 menos 2x. Então começa em 0, atenção, o domínio é R+, também sempre em atenção aqui ao domínio. Já agora vou fazer aqui os zeros à parte primeiro. Então tenho que fazer os zeros deste fator e deste agora. Eu vou fazer isso aqui em cima, os zeros, ok? Então, ln de x igual a 0 é equivalente a ter, reparem, o logaritmo passa à exponencial, portanto fica x igual a e elevado a 0. Exponencial da mesma base. A base do ln é o e e, portanto, e elevado a 0. Ora, e elevado a 0 dá 1, x igual a 1. Os zeros aqui deste fator, 1 menos 2x igual a 0, que dará menos 2x igual a menos 1, ou seja, x igual a 1 meio. X igual a 1 meio. Então, aqui, para o meio da tabela, terão de entrar 2, portanto, 2 zeros por ordem, ok? Primeiro o 1 meio, vou colocar aqui uma coluna para 1 meio, depois o 1, e depois vai até mais infinito. Agora sim vou preencher aqui mais infinito, aqui tem que ser o 1 meio, aqui o 1. E agora vamos preencher. Bom, onde é que se anula ln de x? ln de x anula-se para x igual a 1, aqui é 0. 1 menos 2x anula-se aqui, em 1 meio. Ok. Agora, conhecemos os gráficos, eu já disse em outros vídeos e vou repetir aqui que uma maneira de fazerem sempre aqui os sinais pode ser substituir por valores aqui, ok, e ver o que é que vai dar. No caso, eu gosto de fazer com a abordagem gráfica, quando as expressões que temos aqui têm gráficos conhecidos, e neste caso conhecemos perfeitamente o gráfico da ln, que anula-se aqui em 1, ok? E sabemos que à frente de 1 é positivo e atrás será então negativo. Então aqui é mais, menos, menos. Aqui em 0, o 0 não pertence ao domínio, ok? Deixem-me fazer aqui também uma coluna para o 0, onde não vou colocar nada, precisamente porque nem sequer pertence ao domínio, ok? Então temos isto aqui para o ln de x. Eu poderia, como já disse, podem pegar também na calculadora e substituir, por exemplo, aqui à direita de 1, o 2 está aqui à direita, vem o ln de 2 dá positivo, ok? Então coloco aqui um mais. Entre 1 meio e 1, por exemplo, 3 quartos, substituo aqui no x, ln 3 quartos dá negativo, ok. Em vez de ter a abordagem gráfica, posso fazer também assim. Aqui neste fator também podemos ter uma abordagem gráfica, é uma reta com declive negativo. Declive negativo, sabemos como é que está a reta, está assim, anula-se em 1 meio, então à direita é menos, à esquerda é mais. Portanto, aqui é menos e aqui é mais. E agora é só fazer os sinais, estamos a multiplicar, não é? Então, negativo a multiplicar por positivo dá negativo, negativo a multiplicar por 0 dá 0, negativo a multiplicar por negativo dá positivo, 0 a multiplicar por negativo dá 0,
Positivo a multiplicar por negativo dá negativo. Atenção aqui a este zero, muitas pessoas às vezes perguntam, bom, mas às vezes aqui fica sem significado, outras vezes fica zero, como é que é? Reparem que aqui estamos a multiplicar, eu não tenho um quociente. Se eu tivesse um quociente, assim, ln de x sobre 1 menos 2x, eu estava a dividir, então aqui estaria a dividir por zero. Ora, dividir por zero não faz sentido e por isso tinha que ser sem significado. No caso não, estou a multiplicar. Bom, o que é que eu preciso de ver agora? Eu quero saber quando é que este produto é maior do que zero. Então eu olho aqui para a tabela, para o resultado, e vejo que maior do que zero só tenho aqui. Maior do que zero é quando o x está entre 1 meio e 1, ou seja, o conjunto de solução é x pertence, repare, eu quero só maior que zero, não quero maior ou igual, então não entra o meio, aberto, e nem entra o 1, será aberto também aqui. No 1 também aberto, ok? E este é então o conjunto de solução, x pertence de 1 meio a 1. Fico por aqui nesta apresentação, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até uma próxima!